Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo do Colégio João Paulo I e do Clube de Física, dando então seguimento à resolução das questões da apostila do segundo ano. Exercício 1, página 11, parte 3 e parte 4. Né? Então caracterizaremos esta como sendo a parte 3, terceira parte, e esta como sendo a parte 4, né? Quarta parte. Tá. Muito bem. Então, seguimos com a análise da primeira lei de Ohm, já estabelecida como sendo a diferença de potencial aplicada à resistência elétrica, gerando uma corrente. E ela diz que quando esta resistência elétrica for constante, a diferença de potencial é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica. É claro que isso gera uma série de efeitos ou consequências matemáticas, né? O que acontece? Se nós analisarmos um gráfico, observe bem e observe com carinho. Se nós analisarmos um gráfico de aqui, ó, de diferença de potencial em função, ó, diferença de potencial V medida em volts em função da corrente elétrica medida em amperes, né? A unidade deve ser amperes. O que acontece? Nós estamos colocando na função y igual a x, no eixo x, o valor da corrente, no eixo x o valor da corrente, e no eixo y o valor da diferença de potencial. Né? Então, eixo y, eixo x. Isso significa que uma vez a função estabelecida partindo da origem aqui, né? Ó, partindo da origem, a função estabelecida como de primeiro grau, nós temos a declividade desta função, ou seja, a tangente deste ângulo alfa aqui, ângulo alfa, indicando o valor da resistência elétrica, ok? Então, o valor de A, declividade, indicando o valor da resistência elétrica, certo? Bom, dito isto, primeira parte da análise, tá? Primeira parte da análise. Este ângulo alfa, ele sempre é calculado em relação ao eixo da corrente, o eixo Y. Isso significa que, se nós invertermos os eixos, como mostrado na terceira parte, este ângulo alfa deve ser, ó, mostrado em função de I, que agora está naquele eixo que aparentemente lá é o eixo Y. Ok? Ó, tá aqui. Aqui está o ângulo alfa. Correto? Maravilha. Buenas. Voltando para esse nosso exemplo clássico aqui, ó, tá? Diferença de potencial no eixo Y, corrente elétrica no eixo I. O que que nós sabemos? Nós sabemos que à medida que este ângulo aumenta, este ângulo alfa aumenta, né? Então nós estabelecemos uma nova função aqui, o ângulo alfa aumentou, né? O ângulo alfa ficou maior. E à medida que esse ângulo alfa aumenta ainda mais, nós temos um aumento de resistência. Perfeito? Então, se nós estivéssemos trabalhando com os resistores R1, R2 e R3, R1 teria a maior resistência porque tem a maior declividade. R2 tem uma resistência intermediária, tem declividade intermediária, e R3 tem a menor resistência porque tem a menor declividade. Agora observe o que acontece quando nós criamos um gráfico de V por I para uma resistência elétrica crescente, ou seja, uma resistência elétrica que não é constante, ela vai aumentar. O que eu já sei? Que se a resistência elétrica não for constante,
o gráfico não é uma reta. Mas o que acontece com a declividade? Ora, se a resistência elétrica aumenta, esta declividade também deve aumentar. Então, o observado será um gráfico, uma função, mais ou menos, não ficou muito boa essa, vamos fazer uma função mais ou menos assim. Ó, uma função cuja declividade, a declividade aumenta. E reparem como a declividade, ela realmente vai aumentando. Se nós pegarmos 2 pontos aqui, esta é a declividade da função, tá vendo? Tá ali, declividade da função. Se nós pegarmos 2 pontos equidistantes um pouquinho mais para cima, ó, reparem como a função vai ficando cada vez com maior declividade. E se nós pegarmos 2 pontos aqui, então a declividade ainda é maior. Então, como a tangente de alfa vai aumentando, a resistência elétrica também vai aumentando. No gráfico de V, olha, observe, no gráfico de V por I, esta curva para cima, digamos assim, né? Esta concavidade, ela indica uma resistência elétrica crescente. Ok? Crescente. Agora, observe o que acontece neste gráfico. Nós invertemos os eixos. Então, a concavidade também vai mudar. Nós temos a resistência crescente aqui. Opa, ficou tão feio isso. Nós temos a resistência crescente aqui. Ficou feio de novo. Aqui. Pronto. Agora ficou. Bom. Deu para entender? A resistência elétrica ficou crescente aqui. Porque muda a leitura do ângulo. Então, onde nós temos resistência crescente? Em A. Constante. Na reta. C. E decrescente em B. Decrescente em B. Esta é a decrescente em B. Então fica A, B, C a resposta. Repare que se nós construíssemos uma função como a de B aqui, como a de B aqui, reparem como a declividade ela é maior no início, maior declividade, e depois menor declividade e vai diminuindo cada vez mais a tangente, diminuindo o valor da resistência. Tá legal? Então, observe sempre os eixos que eles são extremamente importantes. A mesma coisa acontece na quarta parte. Nesta quarta parte, a questão fica bastante elaborada, tá, pessoal? Ela fica bastante elaborada. Por que eu digo isso? Porque nós temos, além da inversão dos eixos, nós temos a unidade aqui, ó, miliampere. Então lembra que quando aparece o 6 miliampere no valor da corrente elétrica, então está escrito que ela é de 6 vezes o prefixo mili, este prefixo mili, que tem um valor 10 na menos 3 amperes. Ok? A partir de agora, a questão fica relativamente fácil, porque nós aplicamos a primeira lei de Ohm, que em VRI, resistência elétrica constante, né? Observe só. O valor da diferença de potencial, cuidado, ó, ela está aqui embaixo, diferença de potencial, então o valor é 3 volts, é igual ao valor da resistência que eu preciso, que multiplica o valor da corrente elétrica, aqui está ela, 6 vezes 10 na menos 3 amperes. 6 vezes 10 na menos 3 amperes. Isolando a resistência elétrica, nós teremos 3 sobre 6, 0,5 vezes 10 na 3 ohms, ou 5 vezes 10 na 2 ohms, 500 ohms de resistência elétrica. Tá legal? Então isso encerra o tema de casa para o dia 25/3. Não há desculpas. Nos vemos na próxima aula. Tema feito, tá, galera? Valeu. Um abraço para vocês, bom final de semana. Tchau, tchau.